Gente, eu tô aqui chocado, tô embasbacado. O governo do Lula é uma máquina de bater recorde. Se você trabalhar num desgoverno e não souber matemática, você tá perdido. Vocês querem 2 números impressionantes? 4 denúncias de corrupção por dia na CGU. É isso mesmo. Em ápice, naquela época que ele tem que comprar o Congresso, são 3 milhões e 400 mil reais por minuto. Por minuto em emenda. E a justificativa vocês vão ver daqui a pouco. Vou trazer o texto para vocês. O Brasil voltou, meu povo. O Brasil voltou, tem que acreditar. Mas antes, vamos falar um pouquinho a respeito do Sérgio Moro. Eu trouxe para vocês no primeiro vídeo de hoje todas as informações a respeito do papelão do Marreco ontem na sabatina do Flávio Dino, né? Provei aqui para vocês que ele votou a favor. Pelo menos na CCJ. É muito improvável que ele tenha mudado o voto dele no plenário, né? Vamos lá. E a gente viu lá aquela foto, né? Surgiram outras fotos de conversas dele, ele conversando com um amigo, o Deltan cobrando, né? Tava tentando ligar para o Sérgio Moro não atendia. Aí o Deltan foi lá, ligou para esse amigo, implorando para que ele falasse com o Sérgio Moro, para o Sérgio Moro votar contra o Flávio Dino. E aí, pela resposta do Marreco, dava para ver que ele tinha visto a chamada Deltan, mas não atendeu, não. Porque uma coisa é fato, tá, pessoal? Não me chamem de ingênuo, isso não tem nada a ver com confiar, nada disso. Agora, o Deltan, depois que ele foi cassado, aparentemente caiu na real. O comportamento dele depois da cassação vem sendo impecável. Ele fez uma cobrança pública a quem votou a favor do Flávio Dino. E ele sabe que o Sérgio Moro votou a favor, né? Eu votaria no Deltan hoje? Não. Mesmo se ele fosse elegível, eu não votaria. Não votaria de jeito nenhum. Agora, vai que, né? Se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele, sentisse firmeza daqui a alguns anos, dele sendo consistente ali, pode ser. Mas a grande coisa aqui é a seguinte, pessoal. Descobriram quem é o tal do Mestrão. Mestrão, o cara que mandou aquela mensagem, né? Olha, não grava vídeo aí dizendo que você vai votar no Flávio Dino, não, porque aí pode complicar, vai te perseguir pelo resto da vida. Mestrão é um assessor do Sérgio Moro. E o cara é investigado por rachadinha, né? Aí é importante salientar aqui, pessoal, você ser investigado por alguma coisa não quer dizer que você seja culpado, né? A esquerda adora brincar com isso. Dizer, fulano de tal é réu. Às vezes ela tem ali o judiciário aparelhado, persegue a pessoa só para poder, né, meter esse selo na testa. Fulano de tal está sendo investigado, fulano de tal é réu. Não foi condenado, não foi julgado. Muitas vezes é julgado também, a gente sabe como é que funcionam alguns desses julgamentos, né? Eu já passei por essa experiência algumas vezes, sendo processado. Enfim, mas ele está sendo investigado por rachadinha. Que é a mesma situação, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, que já foi inocentado, inclusive, em um processo. Mas os isentões passaram 4 anos. Flávio Bolsonaro, Queiroz, rachadinha, né? Fábrica de chocolate, Willy Wonka. Nunca provei. Minha pergunta aqui para vocês. Vocês acham mesmo que com todo esse aparelhamento, se eles tivessem um motivo real para prender um dos filhos do Bolsonaro, eles não teriam prendido? Vocês acham mesmo que se tivesse rachadinha do Flávio Bolsonaro, irregularidade em loja de chocolate, ele não estaria preso? Eu fico impressionado. Eu não digo que é a direita que faz isso, não. É a isentosfera. Mas tem gente da direita que prefere cair nessa lorota. Mas tá aí. Mais um exemplo de hipocrisia dos isentões, né? O assessor do Sérgio Moro está lá sendo investigado por rachadinha. Isso não quer dizer que ele seja culpado, né? Mas é a mesma situação do Flávio Bolsonaro e isso nunca impediu os isentões de encherem o saco da direita, né? Com essa história. Agora vamos lá, pessoal. Primeiro, a parte da CGU, que é a Controladoria Geral da União, que, em tese, né, controla as contas da União, né? Se você quer denunciar alguma coisa ali, você denuncia para a CGU. E aí são 4 denúncias de corrupção por dia do governo Lula. Gente, é muita coisa. A maioria do Ministério da Saúde. E a gente recentemente, aqui pouco tempo atrás, trouxe algumas dessas denúncias aí para vocês, né? E a informação que a gente tem, procurei, né,
receber uns updates aí para poder gravar esse vídeo, para saber se já tinha alguma novidade, é que as coisas estão caminhando, tá? Não está parado não, eles não conseguiram se livrar disso. São uns contratos esquisitos, só vocês procurarem aí, tá? Contrato, Nízia Trindade, Ministério da Saúde, governo Lula, que vocês vão ver aí as mutretas, né? E aí está sendo investigado, né? A gente não sabe se mais para frente vão conseguir abafar através das células superpoderosas deles, tá? 4 denúncias de corrupção por dia. É um governo competente naquilo que se propõe a fazer, não dá para negar. E, pessoal, a questão da... ninguém fala mais em mensalão, ninguém fala mais em orçamento secreto, ninguém fala mais em compra de congresso. Agora é tudo democrático, é tudo republicano, né? É tudo republicano. Por quê, pessoal? Porque sempre foi assim, tá? O Brasil é um país corrupto. Então, vocês veem, o Davi Alcolumbre acelerou a sabatina do Flávio Dino, bastou que o Lula liberasse as emendas, né? Empenhasse as emendas do Amapá, do estado do Alcolumbre. Por quê? Porque ele está preocupado com o povo do Amapá? Não. Porque ele quer eleger os candidatos dele ano que vem, para as eleições municipais, né? Ele quer eleger depois um governador, tem eleição para 2 senadores, acho que ele se elegeu agora de novo, né? Então ele tem um mandato aí de 8 anos, mas tem 2 senadores, eleição para governador, tem um monte de coisa. E se ele tem as obras ali, né? Superfaturadas ou não, bem feitas ou não, ele pode bater no peito e dizer para o pessoal de lá que foi ele que liberou as verbas. O que deveria ser uma prova de falta de caráter, mau caratismo, que é o quê? Só vou liberar a sabatina se você pagar as emendas para o Amapá. Para o eleitorado, né, principalmente o povo mais ignorante, acaba sendo uma coisa boa. Por quê? Porque ele pode provar que o responsável pela liberação da verba da obra foi ele. É isso que eu falo, o Brasil é um país corrupto. Mas assim, a verba para os deputados, para os senadores, para você conseguir aprovar as pautas, é impossível você governar sem isso. Só que no governo do Jair Bolsonaro, ele logo no início impôs limites. Então chega uma hora que os caras pensam assim, eu não vou conseguir derrubar esse governo, não tem como, né? Então eu vou me contentar aqui com o basicão. O Congresso não tinha um poder de barganha que tem hoje. O Arthur Lira pinta e borda, deita e rola em cima do Lula. Faz o que quer, dá tapa na língua, se quiser. Então tá aí, auge, né, de compra de parlamentar, que agora é democracia, agora é republicano, faz parte, né, do processo democrático, 3.400.000 reais por minuto. É isso mesmo, por minuto. Para comprar voto de deputado e senador. Daqui a pouco não vai ter mais dinheiro. Não vai ter mais dinheiro. E aí eu queria mostrar para vocês aí um trecho dessa matéria e logo depois a gente vai elencar aqui com um tweet do Arthur Lira. Lula libera 3,4 milhões de reais por minuto para ter o apoio do Centrão. No espaço de 48 horas, entre segunda e terça-feira, Lula liberou 9,9 bilhões de reais, quase 10 bilhões de reais, para obras nos estados reivindicadas por deputados e senadores. Agora vem a parte boa. Sem critérios objetivos, o governo só libera o dinheiro quando tem interesse em acelerar votações na Câmara e no Senado. E os parlamentares usam a pauta de projetos governamentais para barganhas frequentemente obscuras com o Palácio do Planalto. E aí, o tweet do Arthur Lira. Confio que a CPI criada pelo Senado para investigar os problemas da exploração de salgema em Maceió, quem não está sabendo dessa tragédia, é só dar um Google aí que vocês vão entender o tamanho do problema, né? Pela Braskem, fará um trabalho técnico meticuloso e profundo e de apuração de responsabilidades. O povo de Maceió não pode ser prejudicado. E por que eu fiz essa conexão aí, pessoal? Porque é o seguinte, quem pediu essa CPI da Braskem foi o maior rival político do Arthur Lira, que é o Renan Calheiros. Tá? Quem vai ser o presidente da CPI? Simplesmente o Omar Aziz, parça do Renan Calheiros. Então, caso tenha um fio de cabelo de rã do Arthur Lira nessa treta,
da Braskem, esse desastre ambiental que está acontecendo ainda, né, em Maceió, ele vai ficar na mão do Lula. Na mãozinha do Lula. Vocês viram ali como é que funciona hoje, né? O governo é refém dos parlamentares, não que se importe muito, não tem critério definido, né? Quer pautar um negócio, quer passar uma pauta, aí vai lá e começa a negociar, né? Negociar com o Congresso. Vamos pautar isso aí, beleza então. Eu voto a favor se você liberar a emenda tal, né, para obra tal. E é uma coisa obscura, né? Não tem mais orçamento secreto. Né? Não tem mais. Não chama mais de orçamento secreto, mas não existe transparência alguma. Vejam bem, se tiver envolvimento do Arthur Lira nessa história, ele está ferrado. Ele perde todo o poder de barganha dele. Aí ele fica na mão do Lula. Ele fez essa postagem aí meio que para livrar, né? Tirar o dele da reta. Mas ficou esquisito. Acusou. Ele acusou o golpe. Né? Eu até fiz um comentário lá dizendo: cara, para de se preocupar aí com o CPI que está acontecendo no Senado, essa CPI no Senado, né? E bota para pauta aí a questão da PEC, aquela PEC que limita poder, né, daquelas pessoas que eu nem falo mais aqui no canal, né? E também a CPI do abuso de autoridade lá, de repente, né, Arthur? Mas não, ele não faz nada disso. Ele não faz nada disso. Né? Brasília, com a volta do PT, virou isso aí. Coisas que são públicas, tudo isso é público. Tudo isso que eu estou falando para vocês é público, no sentido de pertencer à população, né? Ao povo. São verbas públicas, são obras públicas, o orçamento é público, o Congresso Nacional é público, a presidência da República é pública, e essas pessoas abusam, né, do cargo que ocupam, porque eles são passageiros, os cargos são permanentes, para fazer esse joguinho aí, né? Para fazer esse joguinho. O Brasil voltou, pessoal. Infelizmente, essa é a realidade. Como eu disse aqui, quem não assistiu, peço que assista ao primeiro vídeo de hoje, porque realmente a gente precisa ser camaleão nesse momento, se readaptar. Não adianta a gente querer meter a cara. Eu vi muita gente criticando minhas postagens no Twitter quando eu falo isso. Cuidem da família, cuidem do trabalho, cuidem dos estudos, cuidem do lado espiritual, se protejam, porque a coisa vai piorar muito agora. E aí sempre tem um brabo lá, né, pra dizer, isso não, tem que partir pra cima mesmo. Então, tá bom, vai lá e parte pra cima, brabão. Como? Com esse teu perfil fake no Twitter? É fácil. É muito fácil falar isso. Então, vamos sobreviver, tá, pessoal? Assistam ao primeiro vídeo de hoje, vocês vão entender o que eu tô falando. Enquanto isso, vamos fazer trabalho de formiguinha aqui, tá? Esse canal aqui denuncia o desgoverno. Não esperem mais de mim. Pode até não adiantar nada, eu posso me ferrar do mesmo jeito, mas não esperem mais de mim denúncias contra um certo tribunal. Tá? É uma análise que eu adoro fazer. Eu acho que a conscientização do povo nessa questão é importante, mas, infelizmente, não há mais essa possibilidade. Porque a partir de agora, a coisa realmente, eles realmente vão ter uma pessoa lá que não conhece limite. E aí, gente, não tem como, tá? Só se você for maluco, tá bom? Então é isso. Por fim, antes de me despedir, quem puder dar uma olhada no link da vaquinha que está ali embaixo, eu sempre falo aqui para vocês, eu fico muito constrangido de tocar nesse assunto, mas tem um vídeo lá, independente de você fazer ou não a doação, tem um vídeo lá explicando o porquê de eu ter criado essa vaquinha, tá, pessoal? Enfim, dá uma olhada lá, sem compromisso nenhum. Acesse o link, está no comentário fixado na descrição do vídeo e assiste o link do vídeo que está lá explicando em detalhes tudo, tá? Forte abraço, a gente se vê por aí.